Muito bom dia, ouvintes da Rádio Nova Difusora FM. Começando agora o programa Manhã Radiante, comigo, Cido Silva. Hoje, terça-feira, dia 26 de março, 8 horas e 59 minutos, 8h59. E o nosso convidado de hoje é um convidado ilustre, um convidado que eu tenho a honra e o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, Dr. Márcio Coelho. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo. Dê um bom dia para os nossos ouvintes, eles que estão ávidos aqui, todos ansiosos, aguardando a sua participação, porque eu tenho certeza que os assuntos que nós vamos abordar hoje no programa são de interesse geral, principalmente para os ouvintes aqui da Rádio Nova Difusora. É verdade, Cid, é um prazer falar com você e com a audiência que nos escuta. E vamos falar aqui sobre previdência social, acidentes do trabalho, doenças do trabalho e a afinada revisão da vida. A revisão da vida toda. Esse assunto que é polêmico, né? Que deixou muita gente frustrada. E o Dr. Márcio vai explicar um pouquinho para a gente do que aconteceu, né? Do que levou à morte da revisão da vida toda, não é isso? Quem foi o assassino da revisão da vida toda, né? Nós conversávamos aqui nos bastidores antes do início do programa e o Dr. Márcio estava me explicando um pouquinho. Eu já entendi o que aconteceu. Mas você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando pela nossa live no YouTube e no Facebook, eu tenho certeza que você está aí curioso, querendo entender um pouquinho melhor o que foi que aconteceu, né? Dr. Márcio, para quem obviamente ainda não sabe, é um advogado especialista na área de direito previdenciário e trabalhista, é isso mesmo, Dr. Márcio? Especialista na área de direito previdenciário, acidentes do trabalho. Acidente do trabalho e também. Lesões provocadas pelo trabalho. Temos muito que conversar. Temos muitos assuntos a conversar. Dr. Márcio, que inclusive já é famoso, Dr. Márcio está num programa de televisão todos os domingos, não é isso? É verdade. Qual é o programa que o Dr. Márcio participa? Nós participamos do programa Ultra Previdência. Ultra Previdência? Patrocinado pela Ultrafarma. Tá. E que vai ao ar todos os domingos às 6h30 da manhã. Para o pessoal que acorda cedo e quer saber um pouquinho mais sobre Previdência, é só ligar no canal Rede TV às 6h30. Na Rede TV para todo o Brasil. Todos os domingos, 6h30 da manhã, o Dr. Márcio está lá dando dicas valiosíssimas de direito previdenciário. É isso? Olha que bacana. E aí a pessoa, além de ficar por dentro de todas as dicas que o Dr. Márcio acompanha as ofertas da Ultrafarma, que são imbatíveis, né? É verdade. Ninguém consegue cobrir os preços da Ultrafarma. É impressionante. Eu não conheço um aposentado que não compre seus medicamentos na Ultrafarma. Não é isso? O Sidney é um empresário de sucesso, um homem de visão, criou a Ultrafarma e hoje a Ultrafarma é a maior farmácia da internet, pela internet. É a maior farmácia online do Brasil? Online do Brasil. É mesmo? É a Ultrafarma. Olha só. Graças a um empresário de visão e muito inteligente, chamado Sidney de Oliveira. Pois é. O pessoal da produção tá acenando para mim, e perguntando para quem é que a gente manda a fatura desse merchan que nós fizemos aqui. A gente manda para o seu escritório ou manda lá para outra farma? Ou manda para a Márcia, né? Acho que é ela. Vamos mandar para a Márcia. Márcia é melhor, tá eleito. Muito bem. 9 horas e 3 minutos, 9h03. Então tá aí, você ouvinte da Rádio Nova Difusora FM, você que é aposentado, você que tem alguém na família aposentado, você que estava aí frustrado, querendo entender o que foi que aconteceu. Quando foi que saiu essa decisão? Na quinta-feira, doutor? Foi, quinta-feira passada. Na última quinta, dia 21, se não me falha a memória. Foi. Então, na quinta-feira, dia 21, a imprensa veio com essa bomba para os aposentados de que a revisão da vida toda havia caído literalmente por terra, não foi isso? Houve um certo malabarismo jurídico, se você vamos me lá, o que permite foi dizer. que aconteceu? Vamos entender. Bom, vamos lá. A gente tem aí uns 5 minutinhos para Vamos lá. falarmos Vou desse assunto. tentar ser bem sucinto. Vamos lá. A revisão da vida foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Certo. E firmou um entendimento majoritário que dava aos aposentados a revisão da vida. Né? Garantia esse direito aos aposentados. Isso já estava julgado. Garantiu, julgado.
e garantiu esse direito a todos que tiverem da revisão da vida. Tá. A segunda etapa que o Supremo Tribunal Federal haveria de fazer é modular essa decisão, isto é, a partir de quando seria devida a revisão da vida, qual o índice que deveria ser aplicado e tudo mais. Então, entre o julgamento da ação que julgou favorável ao trabalhador e a modulação, o ministro Lewandowski se aposentou. E aí começa toda a confusão, né? Então, poderíamos dizer que o ministro Lewandowski foi o responsável. Não, ele deu o voto favorável. Ele não podia ter aguardado um pouquinho mais? Não, deixa eu explicar. Tem mais coisinha aí. Tem mais coisa. No seu lugar, na modulação do julgamento, entrou o ministro Zanin. O ministro Cristiano Zanin. Tá. Cristiano Zanin. O ministro Lewandowski, que havia dado voto favorável aos aposentados, foi aos aposentados, se aposentou. Tá. E no lugar dele, na modulação, entrou o ministro Zanin. Tá. Esse julgou o mérito da questão na modulação. Tá. Não poderia fazer isso, tá, por uma regra processual, mas ele fez. Com isto, mudou a maioria, porque era só por um voto. Deixou de valer o voto do ministro Lewandowski e entrou o ministro Zanin com o voto contrário à revisão da vida. Tá. E formando uma nova maioria na modulação do julgamento, né? Não no julgamento do mérito, mas na modulação desse julgamento. E aí mudou a maioria, e aí a revisão da vida foi por água abaixo. Quantos votos contra, quantos a favor? Olha, foi o pleno do Supremo, se não me engano, eram 7 votos a favor e 6 contrários, com a substituição do ministro Lewandowski, que deu o voto favorável ao trabalhador, entrando o ministro Zanin, que deu voto contrário, a maioria mudou todo o julgamento. Então, aquilo que havia sido garantido ao trabalhador, que é a revisão da vida, foi por água abaixo. E os advogados, os operadores de direito, ficaram perplexos, que não podia fazer isso. Havia julgado um mérito e na constituição desse mérito não podia mexer mais. E se passou, então, a modular modular o julgamento, ou seja, a partir de quando que poderia ser julgado, seria devido à revisão da vida, o índice e tudo mais. Detalhes, mas não mais o mérito. O ministro Zanin entrou e percutiu o mérito, julgou contra os aposentados, num momento que já não cabia mais esse entendimento, esse julgamento. Era apenas para julgar, para ter como a revisão da vida deveria ser paga, etc. E aí ficou todo mundo perplexo. Então, nós dormimos com uma revisão da vida aprovada. De quarta para quinta, poderíamos dizer assim. Exato. Né? Exato, você já pegou. Dormimos com uma revisão da vida garantida pelo Supremo Tribunal Federal e acordamos com uma outra decisão contrária aos aposentados. Isso, em termos de processuais, é uma coisa muito discutível. Muito discutível. Embora não há como se contestar, né? Então quer dizer decisão. Que não há mais como se contestar. Não há. Não há como se tocar nesse assunto para o leigo, para a pessoa que está nos ouvindo, leiga, obviamente, né, nas questões jurídicas, jamais poderá se discutir revisão da vida toda no país. O Poder Judiciário brasileiro é como se fosse uma pirâmide. No alto dessa pirâmide situa-se o Supremo Tribunal Federal. E o que ele diz vale de regramento para todos os juízes, né? Então, com isso, a revisão da vida, infelizmente, foi por água abaixo. Estou com um pouquinho de sede aqui. Não tem problema. Depois a gente pede para repor a sua água. Eu também vou falando e é comum mesmo. A gente começa a falar e vai tomando água. A surpresa foi muito grande, o desapontamento, né? Foi muito grande e
ficamos perplexos, né? E para esse aposentado, para essa aposentada que está ouvindo ou nos assistindo agora pela nossa live, há alguma luz no fim do túnel, não mais como revisão da vida toda, mas há alguma coisa... Sempre existe alguma revisão nesse sentido. Tá. Por exemplo, o INSS não considerou um determinado período de contribuição da pessoa, né? O INSS concedeu a aposentadoria a partir de uma data quando deveria de ser de uma anterior. E por aí vai. Aí, cada caso é um caso. Há de se estudar a concessão da aposentadoria caso por caso e avaliar se a concessão foi correta ou não foi, se há uma diferença a ser pedida ou não. Mas assim, como regra geral, como foi a revisão da vida, não existe mais nada. Nesse ponto, não. Tá aí, 9h10, 9h10, doutor Márcio Coelho, ele que é especialista em direito previdenciário. Doutor advoga há quantos anos, doutor? Bom, década de 70. Eu estou à frente de um escritório fundado pelo meu pai na década de 40. Ah, o seu pai fundou o escritório em 1940? Em 1940. Então, nós temos aí 70, 80 anos. De atuação sempre nessa área. Sempre nessa área. Tá. Previdência, acidente do trabalho, doença do trabalho, que podemos conversar um pouquinho. Vamos falar sobre isso com toda certeza. É muito interessante. Com toda certeza. Eu acho que assim, é importante a gente abrir o programa explicando para os nossos ouvintes, até porque eu anunciei isso aqui ao longo da semana, que nós falaríamos sobre a revisão da vida toda. Então está explicado, eu acho que agora o ouvinte, a ouvinte que está nos acompanhando, ela conseguiu entender, ainda que não de uma forma mais completa, mas conseguiu pelo menos entender o que foi que aconteceu. Se me permite, nem os advogados entenderam direito. Não, mas eu acho que assim, o aposentado, justamente por não ter esse conhecimento jurídico, então ele pensa assim, mas pera lá, não estava garantido, aquela coisa a causa não está ganha, não estava ganha, o que foi que aconteceu? Então acho que com a explicação do doutor, isso ficou claro agora. É uma mosca branca de olhos azuis. Tá. Não tem isso. Não tem, nunca foi visto isso. Tá. No ritual do Supremo Tribunal Federal. Altamente discutível. Mas, enfim... É o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal, nós temos que acatar a decisão. Sem dúvida. 9h11, 9h11. Nós vamos falar agora... Doutor, gosta de festa do peão de boiadeiro? Já foi alguma? Gosto. Não fui. Nunca foi, doutor? Não fui. Nós vamos ter agora, a partir do dia 30, próximo sábado, o lançamento da Festa do Peão de Boiadeiro aqui da cidade de Cotia, nossa vizinha. E eles abrem a festa com shows assim, com uma programação sensacional. Vamos ver o vídeo da festa, o vídeo de abertura da festa no dia 30. Vamos ver o vídeo e a gente já volta. A boiadeira chegou, bebê! Um beijo doce, delicado, com sabor de vinho. Eu tô sendo solteiro forçado. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. Tá aí então a Festa do Peão de Boiadeiro de Cotia, que começa agora no próximo sábado, dia 30, com ela, Ana Castela. Ela que está arrebentando. Essa menina é um furacão, onde ela vai leva multidões. E não vai ser diferente em Cotia. Só que em Cotia nós temos um problema, que é a rodovia Raposo Tavares. É o único acesso para a cidade, independente de qualquer parte de São Paulo que você vá. Então eu sempre brinco aqui que se você de algum lugar de São Paulo que está nos ouvindo e vai ao show da Ana Castela no sábado, vá com pelo menos umas 5 horas de antecedência, que a Raposo Tavares vai estar completamente travada com toda certeza. Quem viu a nossa live, quem está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, viu aí todas as informações, os pontos de venda, o telefone para informações, enfim. Para você que está nos acompanhando pelo rádio, eu vou te passar o Instagram da festa, o Instagram do rodeio, @rodeiocotia, @rodeiocotia no Instagram. Por lá você consegue todas as informações, toda a programação de shows. A festa começa com Ana Castela, no domingo tem Jorge e Mateus
E depois, ao longo da próxima semana, eu vou contando para vocês os artistas da semana que vem, tá bom? Então, @rodeio Cotia, não fique de fora, garanta o seu ingresso agora mesmo. E lembrando para os ouvintes da Rádio Nova Difusora que nós iremos sortear vários convites aqui para a festa durante toda a nossa programação. Continuem ligadinhos aqui na gente, tá bom? 9h14, 9h14. Hoje nós estamos aqui recebendo Dr. Márcio Coelho, ele que já falou aqui para a gente, para os nossos ouvintes, explicou essa questão da revisão da vida toda. E agora vamos falar sobre um assunto que interessa, eu acho, que para todos os trabalhadores, né, doutor? Milhares. Milhares, né? Certeza. Então, você que é CLT, você que trabalha registrado, porque muita gente fala, o que é CLT? Não, você que tem carteira assinada. Isso aí. Fique ligadinho agora no programa, fique ligadinho aqui no programa, que o doutor Márcio vai dar uma dica agora para a gente daquelas imperdíveis. O Evandrex está rindo porque ele não é CLT, é, Evandrex? Não é, né? Olha lá, tá vendo? Perdeu, não vai ter direito. É meio lá. É meio, o Evandrex, ele é um dos maiores DJs do estado de São Paulo, é verdade. É. Parabéns! É verdade, é um dos maiores DJs. Ele faz um biquinho aqui, aquela coisa só para ajudar a gente a operar aí o programa, mas a grande função dele é DJ. O cara é um dos maiores Parabéns, DJs do rapaz! país. E aí ele fica rindo né? Olha lá, tá vendo? Ele fala, poxa, perdi o direito. Mas, doutor, o doutor estava conversando comigo antes do programa começar sobre o auxílio doença. Auxílio acidente. Auxílio Esse acidente. grande desconhecido. Então, o que é isso? Porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Cido, vamos fazer da seguinte forma. Tá. Qualquer tipo de acidente Tá. que a pessoa sofra, estando registrada, e desse acidente ficou uma incapacidade parcial, Tá. seja no flexionamento do dedo, seja no flexionamento do punho, do cotovelo, do ombro, do tornozelo, do joelho, qualquer tipo de acidente que a pessoa sofra e não se recupere, terá direito ao auxílio acidente de 50%. O que é o auxílio acidente de 50%? É uma prestação mensal paga ao trabalhador que se acidentou e não se recuperou plenamente desse acidente, Tá. mês a mês, até o dia da aposentadoria da pessoa. Não importa quantos anos faltem. Vamos supor que alguém caiu no banheiro, Uma de pessoa casa. jovem. Então vamos pegar o caso de Andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Uma pessoa que começou a trabalhar agora, tem lá, sei lá, 18 anos de idade. 18 anos. 18 anos de idade. E aí essa pessoa sofreu um acidente. Ela é, então, uma trabalhadora formal, digamos assim, né, com carteira assinada, e ela sofreu um acidente em casa. Né? Então ela andando de bicicleta, como o doutor mencionou, tomando um banho, escorregou no banheiro, e esse acidente causou uma lesão que vai incapacitar, ainda que parcialmente, ela para o trabalho. Isso. Ela tem direito a um benefício de auxílio 50% do salário. Acidente de 50%, Tá. que a grosso modo corresponde a metade do salário dessa pessoa. Independente do valor? Independente. Podendo essa pessoa trabalhar no que quiser, aonde quiser, Tá. só que no fim de cada mês, além do salário, terá direito ao auxílio acidente 50%. Quem paga é o INSS. As pessoas falam, não, mas doutor, eu não quero mexer nisso, porque é o contra o patrão vai ficar bravo. Não tem nada a ver com o patrão. Não é a empresa que paga, Não. é o INSS. O INSS. Tá. Vamos ver. Desculpe. Imagina. Quantos acidentes acontecem no Brasil por dia? Eu não tenho a menor noção. Doutor, tem esse número? Não. Tem esses dados? Não. Mas Não, devem mas- ser milhares, né? Muitos acidentes. Milhares de acidentes, Milhares com toda e milhares certeza. de acidentes. Sim. Quantos desses acidentes Ah. a pessoa fica com uma incapacidade parcial em função de um tombo, de uma queda? Quantas pessoas ficam? Essas pessoas poderiam receber o auxílio acidente de qualquer natureza, mas não recebe nada. Há um desconhecimento muito grande, em parte provocado pelo próprio governo. Pelo próprio governo não Governo- tem interesse nenhum de propagar isso. Vai mexer nos cofres, claro, óbvio. Então, esse é o ponto. Tá. Esse é o ponto. Não há nenhum esclarecimento por parte do governo. Então, programas como o seu, que hoje está falando sobre isso,
é uma importância social muito grande, que pode ajudar muitas pessoas que estão nessa situação que nós acabamos de conversar. O rádio é isso, né, doutor Mário? O rádio é informação, o rádio é prestação de serviço, o rádio é isso, essa é a função do rádio. Então você, vamos lá novamente, para você que ligou a rádio agora. Cair a ficha. Para você que sintonizou a nossa live agora, nós estamos aqui hoje no programa com o doutor Márcio Coelho, ele que é advogado especialista em direito previdenciário, direito de acidentes... Acidentes e lesões provocadas pelo trabalho, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Muito bem. Então o doutor está hoje explicando para a gente sobre um benefício que eu acho que a maioria... me arrisco a dizer que talvez 90% dos trabalhadores desconhecem que tem. Eu acho que sim. Então, você trabalhador formal, é importante a gente frisar isso, você que tem sua carteira assinada e você sofreu ou está, nesse momento, sofrendo uma lesão qualquer tipo de acidente. Qualquer tipo de acidente. No trajeto para o seu trabalho, dentro da empresa, ou até mesmo na sua casa, porque eu acho que aí é a grande confusão. Porque a pessoa pensa assim, eu sofri um acidente dentro da empresa, ok, tenho direito a um benefício. Mas sofri um acidente na minha casa, então, tenho direito? Também, principalmente são os acidentes domésticos. São os acidentes na prática de esporte. São os acidentes provocados pelo lazer da pessoa. No momento de lazer, até mesmo esse acidente é coberto. Qualquer tipo de acidente. Desde que a pessoa tenha a carteira registrada e ficou com alguma incapacidade parcial, eu não estou falando aqui da perda de um braço, coisa parecida. Eu estou falando aqui de um dedo que não flexiona, um punho que não flexiona, um cotovelo e por aí vai. Essa pessoa teria direito de receber o auxílio acidente 50%. Teria. Em tese ela tem, Teria, porque a pessoa não sabe. Exato. Agora, tem algumas regras para isso? Por exemplo, a pessoa tem que ter um mínimo de contribuição, um mínimo de registro? Aí é que tem vamos falar de um divisor de águas. Para esse acidente de qualquer natureza, a pessoa tem que deter a qualidade segurada. Ou seja, estar contribuindo há mais de 6 meses. 6 meses? 6 meses para adquirir a qualidade segurada. Porém, no caso de acidente do trabalho, não. Se a pessoa se acidenta no trabalho no primeiro dia e fica com uma incapacidade nesse dia, sem nunca ter contribuído, está protegido pela lei de acidentes do trabalho. Então, são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, se você me permitisse... Claro, sim, fique é o seguinte, lesões causadas pelo esforço. Né? Aquela famosa tendinite, por exemplo. Tendinopatia, que é o movimento repetitivo, a LER. A LER dá direito ao auxílio acidente 50%. Olha aí, eu tenho certeza que ninguém sabe disso. As pessoas pensam, imaginam, quando falam no INSS, que é o auxílio-doença. Sim. O senhor viu que eu abri o assunto falando de auxílio-doença, porque eu também... ninguém sabe do auxílio acidente 50%. Esse grande desconhecido, de uma repercussão social enorme, que nós estamos falando aqui, vou repetir. Quantos acidentes acontecem no Brasil por dia? Nesse momento em que nós estamos aqui no programa, quantos acidentes estão ocorrendo? Número de carro, enfim... eu não sei que número mas deve ser uma coisa muito expressiva. Com toda certeza. Desses acidentes, quantos não ficam com uma incapacidade parcial, teriam direito de receber o auxílio acidente, mas não recebem nada. E aí a pessoa muitas vezes passa privações, porque ela obviamente tem capacitada para o trabalho, não tem renda. Né? Perde emprego às vezes. Perde o emprego às vezes, passa privações, necessidades básicas, alimento, enfim, outras coisas mais, sendo que ela tinha esse direito ali garantido por lei. Fica na rua da amargura. Pois é, olha só que curioso, você está vendo? Então, para você, de novo, para você que é empregado formal, para você que tem sua carteira assinada, olha que dica importantíssima que nós estamos recebendo hoje do Dr. Márcio. E se você não é um trabalhador formal, mas conhece alguém, né, de repente um familiar, um amigo, dê essa dica para o seu familiar. Explique para ele sobre esse direito que ele tem. Nós estamos vivendo praticamente uma epidemia de tendinopatia, das tendinites, a lesão de esforço repetitivo. Uma grande parte das profissões envolve o movimento repetitivo. Por exemplo, os digitadores, os bancários, o pessoal de telemarketing,
o pessoal que trabalha nas linhas de produção, tudo isso exige movimento repetitivo. Os padeiros, os balconistas que empacotam o pão, né? Quantas vezes a balconista faz esse movimento de empacotar o pão? Catar o pão, colocar no saco, girar para fechar e entregar. Centenas de vezes por dia. Imagino, todos os dias, principalmente de manhã, E aí pega a tendinite. Claro. E fica por isso mesmo. É porque a gente imagina que a tendinite, ela seja aquela doença do cara que trabalha realmente ali no computador. E não é isso, né? Não, o prensista, por exemplo, tem a alavanca de acionar a prensa. Linhas de produção, a pessoa vai passando na esteira de produção um produto, ele tem que rosquear e jogar na linha de novo, aí vem um outro produto, ele tem que rosquear, apertar, enfim, aparafusar. Ele faz isso centenas de vezes, não sei quantas vezes por dia, milhares, e aí vem a tendinite. Tá. Olha que curioso, tá vendo? Doutor, e esse trabalhador, o nosso ouvinte, de um modo geral, que está agora curioso, quer entender, às vezes está vivendo uma situação dessas, nesse momento, como é que ele faz para buscar os direitos? Como é que ele entra em contato com o seu escritório? Bom, em primeiro lugar, esclarecer que ele tem que procurar abrir um processo. Tá. Tem que, porque o INSS raramente concede espontaneamente ao portador de tendinite o auxílio acidente 50%. O que o INSS concede é o auxílio doença, que todo mundo conhece, só que ao término do auxílio doença, se a pessoa prosseguir com uma incapacidade parcial causada pela tendinite, teria direito ao auxílio acidente 50%. O que acontece? A pessoa vai e volta, vai fazer o mesmo tipo de serviço, a tendinite piora, né? Ela não tem nenhuma compensação para tentar mudar de profissão. E fica ali, até que sobrevenha o desemprego, quando ela poderia receber o auxílio acidente de 50%. Olha só. E aí, como é que esse ouvinte, essa ouvinte que está com um problema semelhante agora, como é que ele entra em contato com a sua equipe, com o seu escritório? No nosso telefone, mas quero dizer que não sou só eu, advogado. Existem outros advogados que atuam nessa área. Sim. O escritório, o meu telefone do nosso escritório é 3107-2711, São Paulo, né? 3107-2711. E o nosso site é www.advmcoelho.com.br. Vou repetir. Vamos repetir isso. www.advmcoelho.com.br. Tá, e o telefone? Nosso telefone é 11-3107-2711. Muito bem. Então, por esse telefone, o ouvinte, aquela pessoa que está nos acompanhando agora e que tem um caso, né, está vivendo uma situação dessas, ou tem alguém, um conhecido, um familiar, que se acidentou recentemente, em casa, no caminho para o trabalho, no trabalho. Milhares. Enfim. Milhares. Ligue agora para o telefone do escritório do Dr. Márcio Coelho. A gente Coelho. pode dar uma orientação. A sua equipe vai orientar, Isso, vai... Exato. Ver como fazer, porque é como eu falei, nos casos das tendinites, mas também a lesão de esforço na coluna, da carga e descarga, a pessoa pega uma lesão na coluna. Aquele trabalhador, por exemplo, que atua no descarregamento de um caminhão, não é isso? Os paleteiros, repositores de supermercado, as caixas de supermercado, enfim, todas essas profissões causam ou podem causar uma lesão na coluna, que é equiparada ao acidente do trabalho para todos os efeitos e teria direito ao auxílio acidente de 50%. Recebe? Não. Não recebem. Não. O INSS dá alta por simplesmente ponto. Tá. Tem que haver a necessidade de buscar um advogado para entrar com a ação. Mas não adianta procurar um advogado. Eu sempre digo, eu sempre brinco, não sei se o doutor concorda comigo, que advogado eu penso que é muito semelhante ao médico. Quando nós estamos com uma dor qualquer, com um problema qualquer no nosso corpo, a gente procura sempre o quê? Um especialista, não é isso? Eu estou com dor no meu joelho, eu quero um especialista nessa área. Eu não quero falar com alguém, por exemplo, com um dermatologista. Ele não vai saber, obviamente, o que eu estou precisando, né? Ele não vai me medicar corretamente, porque a especialidade dele não é essa.
Na advocacia é muito semelhante, né? Você tem Sucede advogados de da mesma todas forma. as áreas, né? Tem os advogados da área de direito de família, tem os advogados da área de desapropriação, Direito tem os imobiliário. advogados constitucionalistas, Exatamente. tem os advogados trabalhistas Sim. e tem os advogados previdenciários. Previdenciários. O advogado correto Tá. a pessoa procurar é o É o advogado, previdenciário. nesses casos Tá. que nós estamos conversando aqui, é o advogado previdenciário. Pois é, tá aí então a dica. Procure um advogado especialista em direito previdenciário. E se você não conhece, se você não tem alguém especialista em direito previdenciário, está aqui a nossa dica, Dr. Márcio Coelho. Procure o escritório do Dr. Márcio, procure a equipe do Dr. Márcio e você será instruído, será muito bem atendido e certamente eles irão dar aí uma solução para esse problema. Existe um que você está certo vivenciando. descrédito entre a população. Ah, não vai dar nada, o processo De verdade? ou quando é as demorado, pessoas- ou não há milagres. Claro, né? claro. Mas a defesa desse direito implica na concessão de um benefício mês a mês até o dia da aposentadoria Tá. da pessoa. Quantas pessoas trabalhadoras faltam 20, 15 anos e vai carregar aquela lesão por 20, 15 anos sem saber que Que poderia teria esse entrar direito, sim. e exercer esse direito. Esse direito é imprescritível, Tá. não prescreve. Olha só. Não prescreve. Então, basta que a pessoa, mesmo que sofreu um acidente há 10 anos atrás, enfim, basta que a pessoa tenha provas da ocorrência desse acidente, Tá. né? Ela terá direito ao auxílio acidente. Olha aí, outro ponto importantíssimo. Quer dizer, um trabalhador que tenha sofrido um acidente há 10 anos atrás, vamos colocar. Há 10 anos atrás. Então, esse acidente naquela ocasião causou uma lesão que ele está carregando até hoje. Que está impossibilitando ele, de alguma forma, de forma parcial, é claro, a exercer a atividade que ele exercia lá atrás. Esse trabalhador também pode recorrer a esse direito? Não, mas que tipo de prova pode ser? Tá. Por exemplo, o boletim de ocorrência da época, Tá. a entrada dele no hospital com o relatório médico dizendo, olha, se acidentou, caiu da árvore, tudo isso é prova Tá. que pode ser usada para resgatar um direito que estava há 10 anos atrás, 10 anos sem ser exercido. Então não é só para você que está que sofreu um acidente recentemente. O direito também vale para Sim, você sim. que sofreu um acidente há alguns anos atrás. Quantas pessoas nós estamos falando aqui? Muita gente. Eu diria que eu me arrisco a dizer que milhões de Com pessoas. certeza. Milhões. Eu não de pessoas. sei dizer o número, Tá. mas o governo não divulga e deveria de ser uma E função. deveria, né? dele, Deveria Pô, preparar uma ação, né? É um direito social. O INSS não é uma empresa que busca o lucro. O INSS existe em função das contribuições Claro, que todos fazem. claro. Deveria de retribuir orientando, falando, olha, mas não. Infelizmente, não foi o seu programa aqui, talvez dar uma luz para as pessoas que nos ouvem, ficaria tudo como está. Olha, esse programa, para você que está nos ouvindo pelo rádio agora, essa live que nós estamos transmitindo pelo YouTube, esse programa ele fica armazenado lá. Então você, daqui a 10 dias, daqui a um mês, daqui a 6 meses, a um ano, você vai no YouTube, no canal oficial da Rádio Nova Difusora, e você busca pelo vídeo do nosso programa de hoje, dia 26 de março, e esse programa na íntegra fica disponível lá. Então você consegue compartilhar o link do programa com aquele seu familiar, com aquele seu amigo. Então, assim, vale a pena pegar esse link e compartilhar naqueles grupos que a gente tem. A gente compartilha tanta porcaria, tanta besteira, né? Tanta coisa inútil, fútil. Compartilhe uma informação valiosíssima, né? Para muita gente. Milhares. E aí a pessoa pode falar assim, não, mas eu estou bem, eu não vivi nenhum acidente, eu ainda não sofri nenhum acidente, graças a Deus, mas pode quem ter sabe alguém... amanhã. Não, e amanhã? E depois de amanhã? É bom que a pessoa é guarde importante esse saber, direito, claro. guarde para si, Exato. guarde essa informação, porque amanhã ou depois nunca se sabe. Exato. Né? Isso pode acontecer comigo, com o Qualquer meu um. familiar, com o Qualquer meu um. amigo, aquele, né? Enfim. Você Então, saindo daqui na escada aí, caindo na É isso escada mesmo. da rádio, É isso mesmo. Veja que nós Vai. estamos aqui com a antena da rádio sendo construída, não sei se o doutor reparou. Vi, Pois grandona. enorme, gigante, É. né? Em breve nós vamos passar a alcançar
áreas, regiões do estado que nós não chegávamos. Maravilha. Nós vamos alcançar, o alcance da rádio vai crescer de forma muito exponencial assim que a antena for finalizada, coisa de mais alguns dias. E por exemplo, imagina, um parafuso cai lá de cima na cabeça. Isso pode acontecer. Nós temos operários trabalhando ali. Nós temos também, se o tempo me permitir. Sim, nós ainda temos bastante tempo. Hoje em dia, as empresas vivem da produção. Tá. Né? Cada empresa produz. Essa obrigação de produzir, muitas vezes, se transforma numa pressão muito grande do empregado. Falou, olha, se você não fizer a produção direitinho, você vai ser mandado embora. Tá. Certo? Ou então, sofre uma humilhação por parte do superior hierárquico, fala, você é um imprestável, isso causa uma depressão na pessoa. Tá. Isso é considerado também como uma doença gerada pelo ambiente negativo do trabalho. Dá direito ao auxílio acidente 50%. Então também as doenças emocionais também dão direito a esse... Sim, senhor. Olha, nós temos aí a síndrome do pânico, nós temos aí as depressões. A própria depressão, a ansiedade. Crises de choro, a pessoa se sente humilhada, sabe? E carrega aquilo com ela para sempre. E ali se instaura uma depressão, uma síndrome do pânico. Isso está crescendo a cada dia que passa. Gente, olha que informação importantíssima. Você ouvinte, você que nos acompanha, que acompanha o programa Manhã Radiante, que acompanha a programação aqui da Rádio Nova Difusora, olha que informação importantíssima. Quer dizer, não é só aquele acidente que você sofre físico, né, físico. Toda a doença emocional causada pelo estresse, pelo ambiente negativo no trabalho, ela também dá direito a esse auxílio. Olha que curioso. Então você, de repente, a gente sabe que hoje a depressão é o mal do século. Quantas e quantas pessoas não estão deprimidas por esse motivo? Muitas. Né? Porque foram humilhadas no trabalho. Aquela humilhação no trabalho, olha, se você não produzir o que eu espero, você vai ser mandado embora. Tá. Isso causa uma ansiedade muito grande. E como é que esse trabalhador que sofreu, por exemplo, uma pressão como essa e desenvolveu aí uma ansiedade, uma depressão, enfim, como é que esse trabalhador comprova isso, doutor? É mais difícil, não é? Mais difícil. Pode ser uma colega de trabalho que pode atestar, falar, olha, de fato, ela ficou exposta a isso. O próprio diagnóstico médico gerado, olha, sofre de uma depressão provocada por um ambiente de trabalho negativo, não sei, qualquer histórico médico pode servir de prova. Os atendimentos da época, então, né? O histórico médico, de consultas. Normalmente, uma empresa, quando é assim, tem um superior hierárquico muito severo, as colegas de trabalho, às vezes, testemunham isso. Sim, claro. Umas resistem e não ficam com depressão, e as outras ficam com depressão, em função daquela pressão muito grande causada pelo ambiente de trabalho negativo. Entendeu? Muito bem. 9h37, 9h37. Deixa eu aproveitar esse momento do programa e mandar um abraço, que eu tenho certeza que ela está nos ouvindo e aprendendo tudo aqui, com certeza, com o Dr. Márcio. Nosso ouvinte fiel de todas as manhãs, a Elza Toffoli, nossa querida Elza, ela que com o marido Rosendo, todos os dias ficam ligadinhos aqui no nosso programa e em toda a programação da Rádio Nova Difusora. Ela deve estar adorando o nosso programa de hoje, com toda certeza. Eles são aqui do Jardim Marisa, estão mandando um abraço para mim, um abraço para o Dr. Márcio. Obrigado. E está pedindo uma música do Wesley Safadão, que a gente não vai conseguir tocar hoje, Elza, mas eu te prometo, como sempre, que a gente toca logo no comecinho do programa de amanhã, tá bom? No programa de amanhã a gente abre com a música do Wesley Safadão para você, tá? Então, um beijo para Elza, um abraço para o Rosendo, brigadíssimo pela audiência, anotem todas as dicas do Dr. Márcio aqui, compartilhem com todo o grupo de amigos que você tem aí, de repente, no WhatsApp. Importante. Né? Muito importante. Socialmente muito importante. É uma informação importante. Eu mesmo farei isso. Socialmente eu vou compartilhar esse link com todo mundo que eu conheço. Importante. Todo mundo, de verdade. 9h38. Leão Lobo está na linha, Evandré? Já está aí?
Vamos ouvir as quentinhas do Leão, doutor? O doutor conhece o Leão Lobo? Gosta do Leão Lobo? Gosto, já Mesmo? fiz programa com ele. Já fez programa com ele? já. Olha que curioso. Já. O Leão vai contar pra gente tudo que aconteceu no mundo dos famosos, no mundo das celebridades, nas últimas 24 horas. E não foi pouca coisa, não. Para quem acompanha Big Brother Brasil, por exemplo, hoje nós tivemos, essa madrugada, um dos maiores barracos que o programa já protagonizou. Doutor, acompanha Big Brother Brasil? Não, né? Não. Não, pois é, eu também não Não. acompanhava, mas essa edição, ela tem acontecido coisas nessa edição que não aconteceram em nenhuma outra. E por conta disso eu comecei a acompanhar e agora não paro mais de ver. E aí fico, às vezes, madrugada inteira lá olhando. Interessante. E então. aí eu falo, pô, e aí, peraí, 3 horas da manhã eu tenho que trabalhar amanhã cedo e fico aqui vendo Big Brother Brasil. Mas olha, essa madrugada foi assim um negócio inexplicável. Eu nunca vi coisa daquele tipo, de verdade. Aí agora comenta assim na internet que a produção, que a direção da Globo está avaliando se vai expulsar os 2 protagonistas do episódio ou não. E para quem não viu, é Davi e MC Bin Laden, tá? Os responsáveis por toda essa confusão. E aí a Globo, obviamente, a gente já sabe que não vai expulsar nenhum dos dois, é evidente que não. Né? E se expulsasse, provavelmente expulsaria MC Bin Laden e não Davi, que é o protegido deles, né? Evidentemente. Então, 9 horas e 40 minutos, vamos falar com o Leão e a gente já volta com o Dr. Márcio com mais dicas aqui pra gente. Olá, olá, meu querido Cido, tô chegando, fofocas quentinhas, viu? Olha só, vamos começar falando sobre, olha só, um caso triste, né? O Anderson do Molejo, vocalista do grupo, internado em estado grave. Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, precisou ser internado no domingo, dia 25. Ele está em estado grave, mas está consciente. A assessoria do cantor confirmou a internação e informou que o motivo foi o agravamento do câncer que ele vem enfrentando desde 2022. Ele luta contra o câncer, esse câncer raro na região inguinal, na virilha. Nossas orações e desejos aí de pronto restabelecimento para o Anderson do Molejo, que tanto nos divertiu com a sua música Salada Mista e tantas outras, né? Turnê comemorativa de banda formada em novela, de grupo formado em novela, né? A atriz Juliana Silveira, linda, contou em participação no programa Silvio Santos que uma turnê comemorativa de Floribela, novela que foi ao ar em 2005 na Band, vem por aí. A atriz e cantora contou que está batalhando e acertando os detalhes para que as apresentações comecem entre o segundo semestre desse ano e 2025. O ano que a novela infanto-juvenil completa 20 anos. Vamos aguardar, né? Eu participei dessa novela, acho que uns 2 ou 3 capítulos, fazendo eu mesmo, como apresentador que recebia no meu programa o grupo da Floribela, né? Bonitinhos, que saudade. Atacante também na internet, solteiros, livres e desimpedidos, Bela Campos recebeu uma investida do atacante do Real Madrid e atacante da seleção brasileira, Vini Júnior, em um post onde aparecia com a camisa do time espanhol. No TikTok, o jogador comentou um emoji de mãozinhas fazendo um coração e Bela respondeu com um meme. Rapaz, mas tá certo isso? Depois o atacante comentou também no Instagram da atriz o nome do time com um coraçãozinho branco. Querido Cido, tô indo, mas eu volto amanhã, morrendo de saudade de vocês, viu? Beijos, 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 dignidade já. Muito bem, Leão. Muito bem, tá aí o Leão Lobo trazendo aqui pra gente as suas quentinhas. Ele que daqui a pouquinho estará ao vivo no programa Vou Te Contar lá na Rede TV, seu colega de trabalho lá na Rede TV. Todos os dias às 10h25 da manhã, Leão Lobo ao vivo contando tudo isso que ele trouxe aqui pra gente e muito mais lá no programa da Claudete Troiano. Então não percam às 10h25, Leão Lobo no programa Vou Te Contar. E amanhã ele volta, a partir das 9 horas da manhã, aqui em primeiríssima mão, trazendo pra gente tudo que rolou, tudo que aconteceu
no mundo das celebridades. 9 horas e 43 minutos, 9h43. Doutor Márcio, esses acidentes, esse direito ao auxílio acidente, eu ia falar auxílio doença senhor. Mais uma vez, ao auxílio acidente, ele também acomete os famosos? O doutor já atendeu alguns famosos no escritório? Olha, com problemas? Tive então, esse daí não, mas eu posso mudar um pouquinho aqui. Claro, sim. Existe muito determinadas profissões como os aeronautas e os mergulhadores da Petrobras, o barotrauma, a pressão causada pela a variação de pressão com o avião quando sobe e desce, avião sobe e desce, e os mergulhadores de plataforma sofrem de um problema de labirinto, muitas vezes. Claro que nem todos. Sim. Alguns, outros não. Esse barotrauma, como se fala, causado pela profissão de aeronauta, e aqui estão as aeromoças, estão os comissários de bordo, os pilotos de avião, podem eventualmente sofrer o barotrauma e ficar com uma lesão no labirinto. O que isso reflete no trabalho? Tontura. Tontura. A pessoa sente uma tontura crônica causada por uma lesão no labirinto. E aí nós temos os aeronautas, os mergulhadores de plataforma, também sofrem esse tipo de lesão. Quanto a famosos que tenham sofrido um acidente, no meu escritório não atendeu, tá? Não atendeu. Eu acho que depois do nosso programa de hoje, provavelmente surjam alguns, muito provavelmente caindo da escada, no banheiro. Não, eu até vou mais longe, eu acho que por doenças emocionais mesmo, quando nós estamos falando. Se houver uma cobrança exagerada na pessoa, seja ela quem for, e se essa pressão for constante, diária, exercendo, a pessoa pode sim desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, causado, ou síndrome de burnout também, que é muito síndrome de burnout, né, hoje. Então, é causado pelo ambiente de trabalho. Quem sabe alguns famosos também sofram uma pressão no ambiente de trabalho e desenvolvam uma depressão. Muito bem. 9 horas e 46 minutos, 9h46. O doutor mencionou que queria abordar ainda um outro assunto, não é isso? Sim. Vamos falar um pouquinho? Nós temos aí uns 10 minutinhos, acho que dá tempo. Dentro das lesões de esforço que tem a tendinopatia, Tá. existe as lesões na coluna causada pelo trabalho. Tá. Aí nós temos, e também dá direito ao auxílio acidente 50%. Nós temos as enfermeiras, o manuseio dos pacientes, né? Colocar na maca, tirar da maca, colocar na cama, levar para a mesa de exame. Temos também as pessoas que têm esse problema, são tantos que eu até me perco aqui. Mas, por exemplo, os carga e descarga de caminhão, os paleteiros, os repositores de mercadoria no supermercado, pega as caixas no estoque e às vezes leva. Pegam caixas pesadas, extremamente pesadas e causa uma lesão na coluna. E precisam tirar elas de lugares muito altos, né? E escadas. Toda profissão que envolver esforço físico de erguer peso, e nós temos os metalúrgicos, os padeiros carregando o saco de trigo, levando para a padaria quando o caminhão chega. Eu tenho um padeiro lá. Todas essas profissões que provocam uma lesão na coluna, e quem tem uma lesão na coluna sabe o que é. Minha esposa tem uma lesão de coluna, não foi pelo trabalho, mas, enfim. Todas essas profissões que causam uma lesão na coluna, dá direito ao auxílio acidente 50%. Quantas pessoas sabem disso? Quantas? Eu imagino que até hoje ninguém sabia. Então, porque eu desconhecia. Dá para contar no dedo. De verdade, eu desconhecia. Então, dá para contar no dedo. Esse tipo de lesão causada pelo esforço físico derivado no trabalho, dá direito ao auxílio 50%. Quantos não tem? E essas lesões de esforço são características, atinge a coluna lombar, ou seja, os primeiros segmentos da coluna vertebral. Por quê? A pessoa vai erguer, a alavanca se faz na coluna lombar. E é ali que está a lesão provocada pelo trabalho. As pessoas sabem que esse tipo de lesão foi provocado pelo trabalho, mas não sabem que tem direito ao auxílio acidente 50% e fica tudo por isso mesmo.
Na cabeça da maioria das pessoas existe o auxílio-doença, a aposentadoria, a pensão e ponto. E o auxílio reclusão, né? Que está aí super comentado. Não é verdade? Também as pessoas tem. falam cada Também vez do tem. auxílio reclusão. Também- Famoso auxílio reclusão. Também tem o auxílio reclusão. E muita gente brinca, doutor Márcio, assim, olha, é muito melhor do que ser trabalhador hoje ser criminoso, porque a família, o cara tá lá preso comendo do bom e do 4 melhor, refeições 4 por dia. refeições, tem médico para tudo que ele precisa, todas as especialidades, e a família aqui fora recebendo o auxílio reclusão. Aí o cara fala, e eu trabalhando, ganhando um salário mínimo por mês. Vivemos num país muito estranho. Não é injusto, Muito não é uma estranho. coisa... Tem Não, mas umas as coisas- pessoas, inclusive, também Coisa não do sabem nosso o que- Brasil, né? não sabem, por exemplo, os requisitos, né, para se ter direito ao auxílio reclusão. Não é todos os criminosos que o familiar tem direito. Tem direito, mas né? Então, assim, precisa estudar, precisa entender um pouquinho do quem tem direito, quem não tem. Não é verdade. qualquer familiar de qualquer preso que tem direito. É verdade. Né? Tem requisitos aí a É serem verdade, seguidos. é verdade. E muita gente fica de fora, né? Fica de fora. O auxílio reclusão, ele é mais conhecido do que o auxílio acidente. Muito mais conhecido. Você sabe Mas que tem o muita leque, a gente começando. amplitude do auxílio acidente é muito maior. Infinitamente Mas maior. incomparavelmente. Hoje nós tivemos uma noção disso. Incomparavelmente maior. Pouquíssimas pessoas, mas muito poucas, exercem esse direito buscando abrir um processo. Tá. Porque espontaneamente, muito raramente, o INSS concede benefícios em se tratando de lesões de esforço, em se tratando de tendinopatia, em se tratando de depressões provocadas pelo trabalho. Tudo isso passa batido. A pessoa não recebe absolutamente nada. Importante é a informação que nós estamos passando aqui para não sei quantas milhares de ouvintes, pessoas. pessoas que nos acompanham pelo rádio, pessoas que nos acompanham pela nossa live no YouTube, no Ou, Facebook. ou pessoas no que não aplicativo sofreram um da rádio. acidente, como você Sim, falou, sim. mas sabe que um parente, um amigo sofreu e que ficou exato. por isso mesmo. Exato. Quantas e quantas pessoas não estão nessa situação? Esse auxílio acidente É. é tão desconhecido que às vezes implica na desconfiança da pessoa, do trabalhador. Auxílio acidente. Isso é verdade, As Você pessoas já advogado começam... aqui, que você advogado Será que tá ele não está falando aí? inventando uma balela qualquer para pegar meu dinheiro? Sim, não é isso? senhor. Agora, o doutor falando disso, me bateu uma curiosidade. Os advogados especialistas em direito previdenciário, todos eles têm conhecimento desse Poucos. direito? Poucos também, né? Poucos, né? Na área de acidentes do trabalho, Tá. e principalmente na área de acidente do trabalho, são poucos. São poucos. São poucos. Tá aí a dica. Nós, ao longo do programa, mencionamos que, ao buscar, você que está vivendo um problema, você que viveu um problema desse e quer buscar os seus direitos, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Agora, nós aqui acabamos de chegar a um que, mesmo um advogado especialista em direito previdenciário, Não muitos deles Doenças não relacionadas- conhecem não esse conhecem. direito. Não conhece. É um direito muito específico. Tá. Né? Não é que seja complexo, não é, mas é muito específico. Isso reduz muito o número de advogados que sabem o que é uma doença do trabalho, Tá. sabem que tem que ser na justiça estadual, não na justiça federal. Essa ação tramita na justiça estadual. Estadual. Não é na federal. Não, existe varas de acidentes do trabalho aqui em São Tá. É Paulo. mesmo. Juízes Varas especializados. Sim, nesse... senhor. Olha, Doenças eu também do não sabia disso. Varas de acidentes do trabalho aqui em São Paulo. Tá. E, infelizmente, por falta de divulgação, as varas de acidente do trabalho estão passando por um processo de encolhimento. Por quê? Ao contrário do que acontece com as doenças do trabalho e acidente do O trabalho, número de ações é muito baixo. fundado no desconhecimento. Eu acho que agora Tomara. vai começar a mudar esse cenário. Acho que agora a gente vai ter uma Brasil aí avalanche. afora, quantos? Pois é. Meu Deus do céu. Eu mesmo vou ser um dos maiores Ajuda muita gente. divulgadores dessa causa, de verdade. Ajuda mesmo. Agora, não há que se ter aquela, não, vai demorar, o processo... Bom, eu não muito bem. ofereço, ninguém oferece milagre aqui. Sem dúvida, mas para aquele ouvinte leigo que está aí fazendo essa pergunta, olha, mas eu vou mover uma ação dessa, isso vai levar 10, 20, eu vou morrer sem receber. Não é assim. Quanto tempo leva em média Não uma é ação assim. dessa? Hoje em dia, com a digitalização dos fóruns, Ah. 2 anos, às vezes até menos que isso. Em média, uns 2 Mas, anos. vamos lá. Em média, tá. Vamos lá, demora 2 anos, mas ele Tá. vai pegar um benefício que
Retroativo, pelo resto da né? vida. Tá. E não é retroativo. Desse período Os que ele últimos ajuizou a 5 ação. anos. Tá. Para trás e dali para frente. Tá. Faltando 15 anos para a pessoa ser aposentada, receber mês a mês metade do salário, isso não é nada, meu Deus É do verdade, é céu. muita coisa. Isso não ajuda, meu Sem Deus do dúvida, céu. com certeza. Doutor Márcio, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso Bate-papo programa. muito gostoso. Bate-papo muito gostoso. Eu queria convidar o doutor, intimar o doutor. Já que o doutor é advogado, eu não gostaria de convidá-lo. Eu gostaria de intimar o doutor a voltar outras Com prazer. No programa de amanhã, nós teremos a escritora Bia Garbato, a Bia que escreveu um livro muito interessante, Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Olha que bacana, Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Então, no programa de amanhã, a Bia vem falar com a gente sobre essa obra, sobre esse livro que ela escreveu e vale a pena, que vai ser um bate-papo também muito gostoso. Doutor Márcio, mais uma vez, deixe os seus contatos, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, Cido. O nosso telefone do nosso escritório, sempre lembrando que existem outros advogados, não precisa ser eu necessariamente. Nosso telefone é 11 3107 2711. Vou repetir. 11 3107 2711 e o nosso site www.advmcoelho.com.br. Vou repetir, se me permitir. Claro. www.advmcoelho.com.br. E se o doutor me permite um comentário, eu não procuraria outro especialista em direito previdenciário. Eu procuraria o doutor Márcio Coelho. Não, existe É outro só uma também. dica minha, que é particular. Você está me deixando vermelho. Imagina, 9 horas e 55 minutos. Fiquem agora com Tissi Menegutti para você e a gente volta amanhã a partir das 9 horas da manhã, se Deus quiser. Doutor Márcio, brigadíssimo. Agradeço a oportunidade. Volte outras vezes. Se Deus quiser.